Olá, pessoal, bom dia. E aí, depois dessa queda geral de internet aí, pelo que me disseram, foi geral, todo mundo teve a internet caiu aí, né, para todo mundo a internet. Pior que aqui em casa é a coisa mais difícil de cair a internet. Porém, né, a gente vê que nada é impossível. Tudo que sobe, melhor, tudo que, sei lá, bom, deixar esse negócio para lá, né? É um ditadozinho que sobe, cai, internet aqui que nunca caiu, caiu dessa vez. Estou refletindo aqui. Muito bom. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Direito Civil 3, né, contratos em espécie. Na aula passada, nós estávamos falando de contrato de transporte. Não conseguimos terminar contrato de transporte, né? A videoaula fica muito extensa. Nós encerramos para continuar nesta aula. Então, vamos continuar hoje falando ainda de contrato de transporte. Então, o tema da aula, tópico da aula, tópico, contrato de transporte. Continuação. Esse é o tópico da nossa aula hoje, tá? Na aula passada, eu havia dito a vocês que eu ia dar alguns exemplos, né, junto com os artigos do próprio código, para que a gente pudesse trabalhar nesses artigos do código, né, junto com um contexto de exemplos. E aí eu fiz diversas comparações para vocês. Por exemplo, eu usei a súmula 735 e o artigo 187, né? A súmula 735 e a súmula 187 do STJ, que diz que o transportador não pode alegar fato de terceiro, assim como também o 735, né? Perdão, gente, estou aqui meio com a cabeça nas nuvens, tá? Artigo 735 do nosso Código e súmula 187 do Código Civil. Do STJ, não se preocupe não, eu vou acabar acordando. Vou terminar de acordar e a gente faz o negócio certinho, tá? O artigo 735 do STJ, eu disse a vocês que ele disse que a culpa do transportador não é elidida por culpa de terceiros, tá? O alegamento de fato de terceiros. Ele indeniza seus passageiros, né? E aí ele entra com uma ação de regresso contra o terceiro, certo? Mas não pode alegar fato de terceiro. Falei também para vocês que, de acordo com o artigo 736, o carona ele não tem direito à indenização, tá certo? Ele não pode requerer a indenização, está lá no parágrafo único do 736. Tá? E também na súmula 145 do STJ, acordei. Ok? Porém, nesse parágrafo único do 736, em que pese o caput único do 736, diz que se esse carona tiver oferecido, feito alguma promessa, né, de algo que pode não ser dinheiro, mas é uma espécie de remuneração, aí ele tem total direito à indenização. Tudo bem? O que mais nós falamos na aula passada? Falei para vocês do passageiro que está sem condições de higiene, né? Passageiro, quando está sem condições de higiene ou está com problema de saúde que pode ser contagioso, também o transportador não é obrigado a conduzi-lo e ele também fica eligido de culpa, de responsabilidade nesses casos, tá certo? Isso aí também está previsto no nosso Código Civil, lá no artigo 739. Eu acho que nós paramos aí, né, na aula passada. Paramos aí. Então, vamos continuar, né, daí, falando ainda sobre contrato de transporte. É um contrato de suma importância, um contrato que é muito em voga hoje em dia, tem praticamente todos os dias você mesmo talvez faça um contrato de transporte, quando você pega um Uber, quando você pega um táxi, quando você pega um coletivo, aí você está fazendo um contrato de transporte. Professor, mas eu não estou assinando nada. É um contrato verbal. Nós já falamos que o negócio jurídico não tem uma forma específica, uma solenidade específica, a não ser quando a lei assim determina. Os contratos, via de regra, não tem forma prevista, não tem forma específica em lei. Você tem liberdade para contratar. Então, ele pode ser verbal, ele pode ser escrito, ele pode ser através de mímica, como já falei para vocês, quando o flanelinha diz assim, eu posso vigiar aí, meu patrão, e você diz assim, você está contratando ele para vigiar o seu carro. Vai ter que dar uma moeda para ele, infelizmente, porque você está fazendo um contrato ali, certo? Então, os contratos, eles podem se dar de diversas formas. O contrato de transporte, também, quando você paga a sua passagem no coletivo, você está fazendo um contrato de transporte, com todas as cláusulas e responsabilidades previstas no Código Civil,
certo? Então, um contrato que está muito em voga, que está no nosso dia a dia. Mas uma pergunta que, às vezes, muitas pessoas ligam para o escritório ou vão lá no escritório, né, ou, às vezes, aluno me pergunta também, é aquela pergunta clássica. Professor, o passageiro desistiu da viagem, né, ele tem direito a ter o seu dinheiro de volta, ele vai poder requerer o seu dinheiro de volta, ou a empresa não é obrigada a devolver o dinheiro porque ele que desistiu da viagem. Gente, isso acontece milhões de vezes durante o dia no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tá certo? E muitas pessoas têm essas dúvidas. Como nós estamos aqui falando de contrato de transporte, né, eu vou trazer para vocês, até porque isso está previsto no nosso Código Civil também, tá certo? Está previsto lá no CDC também, mais especificadamente. Porém, como nossa aula é de Direito Civil, vamos ver aqui pelo Código Civil. Então, o passageiro que desiste da viagem, sim, ele tem direito, tá, a ter o seu dinheiro de volta. Porém, tem uma observação, desde que essa desistência ela tenha sido em tempo hábil. Mas tempo hábil para quê? Para que o transportador possa negociar a sua passagem, tá? Ah, então quer dizer que se ele desistir no meio da viagem não tem direito a nenhuma indenização? Tem, também tem direito à devolução do dinheiro, porém, lógico, vai ser descontado aquele percurso já transcorrido, tá? Ou seja, a pessoa pega um ônibus, né, um ônibus interestadual daqui para o Rio de Janeiro, mas quando chega em Goiânia, ele decide ficar lá em Goiânia, né? Decide descer lá em Goiânia e ficar por lá, ou vai adiar a passagem, encontrou um amigo, vai passar uma semana lá e depois vai continuar a passagem a viagem. Ele tem direito a uma indenização, ele pagou a passagem São Luís, Rio de Janeiro, e no meio do caminho, Goiânia, mais ou menos, né? Então, ele tem direito a ficar em Goiânia, ele tem direito a receber uma indenização por esse percurso que ele não fez? Sim, o transportador é obrigado a devolver para ele o valor da passagem Goiânia-Rio de Janeiro, tá certo? Descontar das taxas, lógico, né? Mas ele é obrigado a devolver esse valor aí, que seria de Goiânia a Rio de Janeiro, certinho? Porque você não vai completar o percurso. Se não vai completar o percurso, tá? Mas é a opção do passageiro. Não importa, o código diz que tem que ser devolvido. Ok? Lógico, vai descontar o percurso que já transcorreu, que é São Luís, Goiânia, e devolve, né, aquilo que ainda falta ser. Ok? Ainda tem também uma pergunta que é muito principalmente em companhia aérea, em transporte aéreo, né? As pessoas perguntam muito, professor, me diga uma coisa, e eu perdi o avião, cheguei atrasado, sei que o brasileiro tem esse negócio, né? Sempre deixa para a última hora, e avião, infelizmente, não espera, né? Se não tiver lá com antecedência, por isso que as passagens já vêm explícitas dizendo que você tem que estar com 1 hora de antecedência, já prevendo que se marcar para 1 hora antes, o cara vai chegar 15 minutos depois. Né? Então, é normal, nós brasileiros não somos britânicos, nós somos assim, acostumados assim, infelizmente. Né? Assim, então, muitas pessoas ligam para o professor, doutor Marcelo, eu perdi o avião, como é que vai ficar? Eu tenho direito a um ressarcimento, eu tenho direito a uma remuneração? Olha, eu estou falando para vocês aqui em relação ao Código Civil, relação de consumo é um pouquinho mais abrangente, é um pouquinho mais diferente, tá? Mas vamos falar aqui em relação às relações civis e não às relações de consumo. Tá? O que diz o nosso Código Civil neste respeito? Se você perdeu o avião ou perdeu o ônibus, tá? Você vai sim ter direito a uma remuneração, tá? Desde que você prove que outra pessoa foi no teu lugar, você tem direito a 100%, exceto somente aquelas taxas, tá? As taxas de acomodação, que é um máximo de 5%. Então, provando que outra pessoa foi em teu lugar, o transportador não tem que estar te descontando 70%, 80%, de jeito nenhum, que é o que acontece nas companhias aéreas, né? Você perdeu o voo, o cara, não, a gente vai te acomodar em outro voo, mas você vai ter que pagar aqui uma taxa aqui, ou seja, além de você ter que pagar a passagem, você vai ter que pagar mais uma taxa, o que é completamente equivocado, completamente errado. É isso, eles que têm que te devolver, eles só podem reter 5% do valor, tá certo? E aí te devolver o restante. E é muito fácil você provar se outra pessoa foi no teu lugar. Pede para ele a relação de passageiros, vê lá se a tua cadeira foi ocupada ou não. Porque muitas das vezes, né, o passageiro deixa de ir, mas a companhia aérea já aloca o outro no local. E é muito comum isso acontecer. Basta pegar aí a relação de passageiro transportado. Aquele voo é uma obrigação da ANAC. Todo avião tem que ter relação de pessoas que estão sendo transportadas em determinados voos. Né? Então, você tem direito, sim, a ter o teu dinheiro de volta, com uma retenção máxima de 5%, não é de 50%, nem de 70%, como as companhias aéreas fazem, é 5% só.
eles são obrigados têm direito de reter, tá certo? O que eles fazem o contrário, te devolve 5% e fica com 95%, é o que normalmente acontece, tá certo? Mas, porque, geralmente, as pessoas não têm conhecimento, tá naquele afã ali da preocupação, perdeu o voo, perdeu a viagem, às vezes perdeu o negócio, vai perder as férias, tá? E aí acaba, né, pagando outra passagem, né, em cima daquele valor que já pagou, porque é um completo absurdo, tá certo? É um completo absurdo. Pelo nosso código, a companhia aérea pode reter 5%. O que as companhias aéreas fazem? Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos um Ministério Público atuante. Infelizmente, não temos. O Ministério Público, você pode ir lá 100 vezes no prédio do Ministério Público e 100 vezes os membros do Ministério Público estão todos lá, nos seus gabinetes. É difícil ter uma fiscalização, é muito complicado. O que acontece? A companhia diz assim, não, tudo bem, para cumprir a lei, ele falou, nós vamos te devolver aqui 95%. Só que a passagem que você tinha pago, por exemplo, você tinha pago R$1.000 na passagem. Agora, para você ir no outro voo, esse outro voo aqui é outro preço. Às vezes, 2 horas de diferença do voo para o outro. Nesse outro preço aqui, a passagem é 1.700. Então, você tem que pagar essa diferença. Tira os R$1.000, os 5%, dá 900 e agora que matemática não tinha merenda, não ia para a sala de aula, assistir aula, não sei matemática. 5% de 1.000, 10% dá 100, né? Então, 50, R$950. Você vai pegar os R$950, que é o que a gente está te devolvendo, e vai pagar mais os 700, então você tem que pagar 750, ou seja, você paga outra passagem. Pura miguelagem, tá certo? O voo de uma diferença de um dia para o outro não pode ter uma diferença de preço nesses termos, tá certo? É lógico que a companhia aérea vai provar isso por A mais B, porque naquele voo as pessoas foram completas, nesse outro não vai, vocês vão. Infelizmente, nós estamos no Brasil. Mas é assim que deveria acontecer, reterem apenas 5%, tá? E devolver o restante da passagem. Bom dia, Luiziana, tudo bem? Eu avisei lá no Zap, Luiziana, que eu tinha voltado à internet, estava sem internet, né? E aí, finalmente, a São Luís Net resolveu me entregar a internet novamente, né? Molecagem, cara, por causa de 6 meses sem pagar, eles me cortaram minha internet. É um absurdo isso. Né? Brincadeira, 6 meses só que eu tô atrasado, o cara me corta a internet. Aí eu liguei lá e briguei com eles, voltaram a internet aqui, vou passar mais 6 meses para pagar. Tô brincando, viu, gente? Tá paga em dia. Muito bem, então, bom dia também aí para a Isabelle Aniva, né, que tá já entrando na época aí, tá entrando na aula aí. A mulher tá brigando comigo, dizendo que você não pagou e você tá justificando esse dinheiro aonde? Você tá gastando dinheiro todo mês para pagar a internet. Mas vamos lá, pessoal. Isso que eu falei para vocês, de perder, né, a passagem e tal, e para vamos dizer assim, o passageiro comprovar que foi outro no seu lugar, isso está lá no artigo 740, tá? Deixa eu só pegar aqui meu Código Civil. Este meu computador, ele tem vida própria. Quando ele quer, ele apaga os documentos, ele fecha o documento tudinho. Ele não espera eu dar o comando para fechar, ele simplesmente fecha de boa e vai dormir. Aí ele fechou aqui meu código. Eu só abrir aqui novamente. Olha, o artigo 740, pessoal, existe que eu estou falando para vocês, ó. O passageiro tem direito a rescindir, resolver, resiliar, encerrar o contrato de transporte antes de iniciar a viagem, que é o que eu falei para vocês. Eu estou desistindo da viagem. Posso? Sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. Tem pessoas que marcam a passagem de avião para um mês depois, faltando 15 dias, ele falou, quero desistir. O senhor vai ter que pagar uma taxa aqui de 90% do valor, te devolve 10%. Completamente errado, mete a companhia aérea no cacete, tá? Bota na justiça, porque o código fala diferente. Olha que eu não estou falando aqui em relação de consumo, falando aqui em relação civil, pelo nosso Código Civil. O CDC é bem mais percussiente ainda, tá? Então, se tem tempo de ser renegociada a passagem, ele tem que te devolver 100% do valor, ele não gastou nada para te vender. Se tiver uma taxa de cartão, aí tudo bem, você tem que pagar a taxa de cartão, mas se não, eles são obrigados a te devolver o valor integral da passagem que você desistiu da viagem. Não existe isso da pessoa te devolver 5%, 10%, como as companhias aéreas infelizmente fazem, ok? Aí vem o parágrafo primeiro e diz assim, isso é aquilo que eu conversei com vocês também já. Ao passageiro é facultado desistir do transporte mesmo depois de iniciada a viagem. Grifem aí para vocês não esquecer, né? Vocês vão ter muitos clientes que vão perguntar isso para vocês. Mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada ao seu lugar, tá? Como falei para vocês, provou que outra pessoa deu
deu seguimento à viagem no teu lugar, ele tem que te devolver também aquele trecho que você não utilizou ainda. Tudo bem? 2, aí o parágrafo segundo vem dizendo assim, ó, não terá direito ao reembolso da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar. Caso em que ele será restituído o valor do bilhete não utilizado. É a mesma situação, aqui é uma questão de você querer não embarcar. Não é que você perdeu o voo, você não quer embarcar. Ok? Terceiro, nas hipóteses previstas nesse artigo, o transportador terá direito de reter até, grifem bem aí, para quando o cliente de vocês ou vocês mesmos precisarem, dar esse artigo na cabeça. 5% da importância a ser restituído ao passageiro a título de multa compensatória. Ok? Então, pessoal, olha só, é 5% só que a companhia pode reter do seu valor, tá certo? Para que ela possa devolver o restante. E não é o contrário, não é eles te devolverem 5% e ficarem com 95%. Ok? Bom dia, Liana, Lanai. Qual o artigo? É o primeiro tópico da aula sobre passagem? Sim, nós começamos agora, né? Estamos dando continuidade aí ao tópico contrato de transporte. Iniciamos na aula anterior e estamos dando seguimento nesta aula agora, tá? Então, começa aí do artigo 736 para frente, onde nós paramos, estamos continuando aí de 736 para frente. Tá? Esse que eu estou falando, da devolução do valor da passagem, é o artigo 740, vou escrever aqui para vocês. Artigo 740 do Código Civil. Tudo bem? Outra pergunta que é comum acontecer no nosso escritório, a gente receber telefonemas de pessoas desesperadas em aeroportos, principalmente aeroportos. Em ônibus é mais raro, tá? Em coletivos é mais raro. Mas em avião, a gente recebe muita ligação, né? Às vezes, de madrugada, o telefone toca, o advogado lá, doutor, estou aqui no avião, estou aqui no aeroporto, sou seu cliente, né? E a companhia aérea perdeu a minha bagagem. Isso é comum, direto a gente recebe ligações nesse sentido, tá? Então, tem direito a uma indenização o passageiro que teve a sua bagagem extraviada? É óbvio que tem bagagem, tá? Você vai exigir no momento da restituição a indenização por aquele valor declarado, tá? Porque você tem duas opções, de declarar ou não o conteúdo da bagagem e o seu valor. Você vai colocar alguma coisa de valor, vamos dizer assim, dentro da sua mala para ir lá embaixo, né, pela esteira, lá pela carga do avião, você pode ter a opção de declarar qual o conteúdo daquela bagagem e qual o valor daquela bagagem, tá? Se você fez isso, isso vai ficar registrado na tua comanda, tá? A bagagem e o valor dela. O que é que você está transportando e o valor. Se você fizer isso, a tua indenização, lógico, vai ser em cima daquilo que você declarou. Então, você declarou, aqui tem 200 mil reais aqui de material. Tá? Se você declarou isso, você vai pagar um pouco mais caro a taxa, né? A taxa de seguro vai aumentar consideravelmente. É por isso que ninguém faz isso. Tá? Mas se você não declarou o valor da bagagem, nem o conteúdo dela, aí tem os parâmetros lá de indenização, vai de você provar o que estava ali, com nota fiscal, tal, né? Mais ou menos nesse sentido. Isso para transporte aéreo e nacional, aqui dentro do estado, tá certo? Vai seguir as normas do CDC. Se você provar que lá tinha um Walkman, quem ainda lembra o que é Walkman ainda? O Walkman que vale 10 mil reais, valia 50 reais na época que existia o Walkman. Mas não, aqui tinha um Walkman raro, né? Está aqui a nota fiscal dele. Então, você vai provar ali com o nota fiscal que tinha ali dentro, eles vão te indenizar aquele valor, tá certo? Pelo CDC, isso para voo nacional. Para voo internacional, gente, não sei se nós já fizemos um trabalho, não sei se vocês tiveram o Direito Civil 1 comigo. Geralmente, quando eu dou aula de Direito Civil 1, eu passo um trabalho nesse sentido, né? Quando nós falamos aí da aplicação da lei no tempo e no espaço, certo? Eu geralmente passo um trabalho sobre o Pacto de Montreal, a Convenção de Varsóvia, né? A Convenção de Varsóvia e o Pacto de Montreal, eles são dois tratados internacionais, hoje praticamente mais o Tratado de Montreal, né, que está em vigor. Eles discutem essa questão do transporte aéreo, do extravio de bagagem de transporte aéreo, diferentemente do nosso CDC. O Pacto de Varsóvia, a Convenção de Montreal, eles dizem o seguinte, que não importa o conteúdo da bagagem, não importa a declaração da bagagem,
Vocês estão lembrados, eu passei esse trabalho, né? Não importa o conteúdo, não importa a bagagem, o valor dela, tem uma tabela já delimitada, né, pré-constituída, do valor da indenização. Então, não importa se o teu prejuízo foi de 1 milhão, eles vão te indenizar ali 10 mil reais no máximo, tá certo? E não adianta você reclamar porque isso está no tratado. Ah, professor, mas o Brasil assinou esse tratado, ratificou, é signatário, tá? E está em pleno vigor. Inclusive, o STJ, vocês pesquisaram no trabalho, o STJ tem determinado que seja aplicada a Convenção de Montreal e não o CDC, no caso de relação de transporte aéreo e internacional, tá? Então, as nacionais, nós seguimos aqui as nossas regras CDC e CC, Código Civil. E internacional, vamos para a Convenção de Montreal, de Varsóvia, tá certo? E aí, não vai ter direito a essa indenização que nós temos aqui, ok? Sim, é somente comprovação por meio de nota fiscal, não adianta você dizer, olha, eu tinha um laptop aqui dentro, eu tinha aqui uma câmera da Nikon, eu tinha aqui, sei lá, 10 aparelhos da Apple, não sei quanto lá, se você não provar com nota fiscal, não vai adiantar. Que aí gente, infelizmente, nós não temos uma cultura aqui no Brasil muito safada, né? As pessoas aproveitam, perderam minha bagagem, viva! Ainda bem, perderam minha bagagem, agora eu fico rico. Aí quer dizer que tinha até a sogra dentro da bagagem, ela quer dizer que tinha para indenizar a sogra, tá? Infelizmente, as pessoas são desonestas, né? Raramente a pessoa tem honestidade de dizer. Eu tive um cliente que a bagagem dele foi extraviada, ele é até um engenheiro, e foi extraviada não, perdão, a bolsa dele foi aberta, estava aberta, né? Chegou rasgada, aberta. E aí ele deu a falta de 3 aparelhos que ele tinha comprado, tá certo? E aí ele fez a reclamação, né? Até juntou as notas fiscais do aparelho. Três aparelhos tinham sumido, a bagagem dele. E ele pegou, fez a reclamação e já estava em análise para fazer a devolução. Eu peguei, fiz essa reclamação para ele, fui lá, liguei para o saque e tal. Só que no dia seguinte, da onde ele tinha vindo, a familiar dele, que ele tinha saído de São Paulo, foi de Rio de Janeiro, não me lembro, foi de São Paulo. O pessoal falou, rapaz, você esqueceu os 3 aparelhos aqui em casa. E tal. Ele falou, rapaz, minha bolsa apareceu aberta, eu achei que tinha era roubado. Aí o que ele fez? Me ligou, doutor, não foi roubado, não os aparelhos. Aí, os aparelhos estão na casa do meu parente lá em São Paulo, eu esqueci, foi lá e só trouxe a nota fiscal. E com a bolsa veio aberta, eu imaginei que tinham roubado. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é mesmo. Eu falei, pois eu vou ligar lá na companhia aérea e nós vamos dizer para cancelar o processo de indenização, porque, na verdade, foi um erro teu. Deixa ele indenizar somente a mala que veio rasgada. E ele falou, não, beleza, tranquilo, pode fazer isso, eu não quero indenização nenhuma, só quero a mala que eles rasgaram, tá, mas os aparelhos estão aqui, dá na faixa de uns R$ 4.500 os 3 aparelhos. Né? E aí eu liguei lá na companhia aérea. Incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, o pessoal da companhia aérea falou, eu não estou acreditando que o senhor está fazendo isso. Você está dizendo para encerrar o processo que esses 3 aparelhos foram encontrados? Eu falei, sim. Ele falou, olha, é a primeira vez que isso acontece, não, é difícil, ninguém faz isso. Eu falei, mas tá aqui, já encontrou os aparelhos, eu quero só a indenização da mala dele aí. Aí eles pagaram uma indenização dobrada lá pela mala dele. Ia ser uns 70, 100 reais, pagaram lá quase 500 reais na mala dele, entendeu? Ou seja, vocês verem como é que as pessoas são desonestas, né? As pessoas não têm aquele instinto de ser honesto, dizer, não, realmente aqui dentro tinha somente roupa íntima suja, né, que vale aí 100 reais. Não, a pessoa não dizer que tinha laptop, que tinha câmera. Aí nessa hora o cara é um barão, meu, o cara é rico, tinha tudo dentro da mala, infelizmente. Então tem que ter a nota fiscal para você comprovar, né? Você tem que ter um meio de comprovar que realmente tinha sentido aquilo que você está dizendo que tinha dentro da mala, né? Tem sentido, não é uma coisa assim absurda que você está criando ali, não. Ok? E se não tiver mais nota fiscal, não tem meio que possa comprovar e recorrer, aí você vai ver se tiver alguma forma de comprovar, né? Que não seja pela nota fiscal, mas tem como comprovar, aí vai depender do caso em si, né? De como você vai comprovar, né, que realmente tinha aquilo que você está dizendo dentro desta mala, tá? Não vão dizer que tinha coisa ilegal, tá? Muamba, contrabando, jamba, porque senão vão te prender, tá? Então, Ayana, realmente você tem que ter um jeito de comprovar. Como você vai fazer isso? Depende do caso em si, né? Como é que você vai conseguir comprovar? E não vai bastar você dizer que lá tinha 10 notebooks da Apple ou da Samsung. Não vai adiantar se você não tiver como comprovar isso, tá? Porque, como falei para vocês, aqui, infelizmente, a desonestidade impera. Pessoas aumentam, né? Às vezes nem inventa, mas aumenta pra caraca. Um dia isso vai acabar, um dia isso vai passar, eu acredito. Né? Eu acredito até em Papai Noel, não é que não acredito nisso. Tudo bem? Mais perguntas?
Então, vamos dar seguimento? Vamos prosseguir? Então, como estava falando para vocês, se você declarou o valor, né, que você está transportando o conteúdo, aí, lógico, você vai ser indenizado, tá? De acordo com aquele valor que você declarou, tá? Tem transportadoras, pessoal, que elas exigem que você declare o valor e o que você está transportando. Às vezes o correio faz isso. Por quê? Porque o correio porque o correio, ele, estou lendo aqui a tua pergunta, por isso que eu parei. Porque o correio, muitas das vezes, ele cobra um valor maior se você declara. Ele vai te cobrar um valor maior. Para eles é vantagem, né? Não, declara aqui. Se a empresa exigir, você tem que declarar. Tá certo? Isso aí está no artigo 734. Abram aí o 734 para vocês. Vocês vão ver que lá no parágrafo único do 734, ele diz assim, ó, é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização. Então, o transportador pode, sim, exigir que você declare o que você está transportando, qual o valor, que é para se ter algum dano, ele já tem um parâmetro para te indenizar. Se você não declara, aí fica pelos usos e costumes. Ok? Se não tiver mais nota fiscal, tem que dar diga um exemplo de uma situação sem nota fiscal. Como estou te falando, vai depender do caso em si, né, da situação em si, do que você pode comprovar. O que normalmente se carrega em mala, gente? Se você é um advogado, é paletó. O que mais? As roupas. Isso é o normal. Você pode pedir uma indenização pelas roupas? Pode. Mas eram roupas usadas, era um paletó usado. O paletó está na média de quanto? R$200, 250? Os meus, né? Não estou falando de outros professores, né? Que tem outros professores que usam paletó de R$5.000. Eu não uso paletó de R$5.000. Nos meus, né? Os meus comuns, tá? Eu uso 200 conto, né? Eu pego lá na Riachuelo, lá naquele negócio lá, qualquer um lá, tá beleza, tá bom. Não tem esse negócio para roupa, não, tá? Marca para mim, nada, é a mesma coisa. Me vestiu, tá bom demais, tá certo? Então, lógico, eu viajei para uma audiência, eu tinha 2 paletó dentro da mala. Cada paletó R$400, então vou melhorar um pouquinho, mentir um pouquinho, né? 400 conto, então R$800. Então você tem que ter um parâmetro, né? Que você tem comprovante que tinha uma mala, tem. Então alguma coisa tinha dentro daquela mala. Agora não dá para você criar situações que aí você vai ter que comprovar. Se é roupa comum, você não vai ter que comprovar. Ele vai te dar lá um parâmetro, lá, uma indenização, um valor que você declarar. Agora, se você disser que tinha máquina de tirar fotos, computador, laptop, aí você vai ter que provar isso com nota fiscal. Certo? Professor, se tiver tirado uma foto da mala, antes de embarcar, sim, aí tudo bem, é uma forma de você provar, beleza. Você vai lá na balança, né? Bota na balança lá, pesou, deu lá os 20 quilos, aí você, peraí, abre a mala aí, tira uma foto lá, já no balcão da transportadora, né, sendo fechada para ser transportada. É uma prova. Aí você prova, olha, aqui tem minha peça íntima aqui tem meu paletó, aqui tem minhas meias, né, aqui tem meus brinquedos, aqui tem... Você tira as fotos, vai filmando, e aí fecha a mala e vai. Perdeu a mala, aí sim você pode cobrar em cima daquilo que tem lá. Agora, não é mais fácil você declarar. Aí, para fazer isso, é mais fácil você declarar, olha, está indo aqui isso, e o valor é tanto. Acabou. Você já está mais seguro, né? Mas se você tirou a foto, aí assim, Luiziana, né? Serve também um meio de prova. Como eu te falo para vocês, depende do caso em si, tá? Olha o chat, professor, eu estou olhando e respondendo para vocês. Foto da mala serve como comprovação de novo. Já disse, né? Respondi. A Ana Lanai, humildade assim de tudo em que meus paletóis? Não, meus paletóis, ó. Meu paletó aqui é marca BJ. BJ, isso aqui deve ser alguma fábrica de fundo de quintal lá de São Paulo, que o nome do cara é Benedito João. Deve ser. Certo? Tá vestido, tá ótimo. Mas é verdade, eu sempre fui assim. Tá? Quando eu casei, minha mulher tinha horrores, que eu comprava minhas roupas lá na Feira do João Paulo. Eu tinha um comércio lá na Feira do João Paulo, então eu comprava minhas roupas naqueles comedor do João Paulo. E ela ficou horrorizada. Eu falei, mas por que não é roupa do mesmo jeito? Até que hoje ela se acostumou também, não tem assim, esse negócio para marca de roupa, não. Mas quer comprar roupa, a gente vai bem lá. Chique para nós é Renner. Tá? Aí quando nós viajamos, né, e achamos a Zump, acho que é Zump o nome da loja, nossa, aí Zara, é Zara, né? Aí comprou um negócio na Zara, chique, topíssimo Zara, né? Que mais? Então, beleza. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui.
Então, como eu falando para vocês, o 734, parágrafo único, o transportador pode exigir, sim, a declaração desse valor. Tá? E atraso na viagem? E se for o contrário, não for o passageiro que deu o problema, ou o transportador que deu o problema? O transportador atrasou a viagem. Era para você chegar meio-dia, que tinha um compromisso 2 da tarde. Chegou 3 da tarde, já depois do seu compromisso. E aí? O transportador atrasou a viagem. Gente, o transportador, ele se submete ao dever de pontualidade. Se ele atrasa, pelo que está previsto, ele deve sim responder por perdas e danos, ok? Aí, professor, será? Será não. Na dúvida, Deus não opera. Abram lá o 737, artigo 737 do Código Civil, e vocês vão ver que diz lá assim, ó, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, tá? Então, a regra geral, teve atraso, teve mudança de itinerário, perdas e danos. Tem exceção? No Brasil sempre tem exceção. Então, salvo motivo de força maior. O que é força maior? É um acontecimento imprevisto, inevitável, né, que não estava no script da viagem. Aconteceu, e olha só, já falei para vocês que o que tira a responsabilidade civil do transportador é somente o fortuito interno, tá? Fortuito externo não tira a responsabilidade do transportador. Ah, professor, mas foi o avião que furou o pneu. Ah, foi o trem que furou o pneu. Não importa se furou o pneu do trem, é responsabilidade do transportador, porque isso é um fortuito interno, tá certo? Não é o fortuito externo. Ele vai responder por perdas e danos assim mesmo. Ah, professor, seu juiz, o voo atrasou porque pneu do trem. Porque lá no aeroporto tal, um passageiro ficou dando problema. Então, isso é fortuito interno, ele se vira para indenizar, certo? Indenizar. Ah, mas é porque a aeronave ficou para manutenção. Eu estou com um processo desse contra a Azul. Casa de Ferreira é espeta de pau, né? Mais de 10 vezes me deram prejuízo, a companhia aérea me deu prejuízo. Eu nunca entrei com ação nenhuma. Mas teve uma delas que eu fui para Paraupebas, não, fui para Altamira, no Pará, e retornei para Belém, para vir de Belém para São Luís. Eu tinha uma audiência aqui em São Luís, né? Aí retornei de Altamira para Belém. Quando cheguei em Belém, o avião estava lá, só que teve o rebook, eles venderam mais passagem do que poderia suportar, né? E aí eu estou vendo o avião lá e ninguém chama para a gente entrar e de repente o avião vai embora. Aí não, o voo foi cancelado, senhores, nós vamos levar vocês para o hotel, o voo foi cancelado porque teve um problema na aeronave. O problema foi eu estava vindo na aeronave lá. É. Resultado, chamei, expliquei, olha, amanhã cedo, se era um domingo, falei, amanhã cedo eu tenho 2 audiências em São Luís, é audiência de empresa, eu não posso faltar. Ah, senhor, não podemos fazer nada, só vai ter outro voo na quinta-feira, isso era domingo, ia ficar 5 dias em Belém. Mas nós vamos colocar vocês no hotel, você quer? Eu falei, não, eu tenho que estar amanhã. Resultado, saí correndo, fui para a rodoviária, tentar pegar um ônibus para chegar aqui em São Luís 7 horas da manhã, para ir fazer a audiência, que era 9h30 da manhã. 9h30 e 10h30 da manhã. Resultado, o último ônibus tinha saído 7 horas da noite, e só ia ter outro ônibus agora às 7 horas da manhã. Eu chegava aqui de tarde, não ia dar tempo da audiência. Tentei ir para outra companhia, o preço da passagem era absurdo, para viajar na hora, né? Não consegui comprar. E aí acabei perdendo as 2 audiências. Ainda fiquei 2 dias lá em Belém, né, por conta disso. Resultado, eu entrei com uma ação, eu fiquei puto, entrei com uma ação, né? E aí, realmente, agora, já tivemos sentença, já foi para recurso, saiu a confirmação do recurso, tá certo? Então, isso acontece muito, né? Acontece muito da companhia aérea quem te dá o prejuízo. E se você prova, e eu provei que eu tinha as 2 ausentes, ainda provei mais, que a empresa rescindiu o contrato comigo, porque eu perdi as 2 audiências, né? Era audiência de empresa, eu tinha um contrato mensal, acabei perdendo o contrato mensal por ter faltado dessas 2 audiências, a empresa não confiou mais em mim como advogado. Né? Então, entrei com uma ação indenizatória, isso aí, a gota d'água. Né? Então, acontece muito isso da empresa, ou por motivo técnico, ou por fortuito interno, ou mesmo por má administração, ela acaba causando prejuízo. E se ela causar, ela é responsabilizada, ela tem dever de indenizar? Sim, esse artigo que nós acabamos de ler, tá? 737, né, ele é incisivo em dizer que a empresa responde por perdas e danos. Salvo um motivo de força maior, entendo esse motivo de força maior, fortuito externo. Fortuito interno não tira a responsabilidade civil. Ok? Dúvidas? Deixa eu olhar aqui o chat, né? Qual o artigo? Eu não coloquei para vocês? 737, tá? Artigo 737.
737. Pode seguir. E se por um acaso a viagem foi interrompida, não é porque o passageiro quis ficar ali. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? O cara ia para o Rio de Janeiro, resolveu ficar em Goiânia. Ali é o passageiro que quis interromper a viagem e ficar pelo meio do caminho. Ele é obrigado a pagar até onde ele foi e ter um ressarcimento pelo trajeto que ele não foi. Mas se for a companhia aérea, a companhia aérea ou qualquer o transportador que interromper a viagem no meio do caminho, como é que fica? Ele pode fazer isso? Pode, né? Se interromper a viagem por qualquer motivo, ainda que alheio à vontade do transportador, ainda que seja alheio à vontade do transportador, ele vai ficar obrigado a concluir o transporte em outro veículo da mesma categoria ou modalidade diferente com a anuência do passageiro. Tá? E vai correr por conta do transportador as despesas com estadia e alimentação aonde aconteceu o problema. E nesses transportes intermunicipais acontece muito isso. O ônibus deu um problema. Ou o ônibus foi apreendido pela ANTT. Acontece muito. A ANTT vai lá e prende o ônibus, encontra uma irregularidade e prende o ônibus. E aí, não é um motivo alheio à vontade do transportador. Mas ainda assim ele é obrigado a concluir o trajeto? Ele é obrigado a conseguir um outro ônibus, fazer um transbordo, né? Conseguir outro ônibus para dar continuidade na viagem. E se nesse interim demorar um espaço de tempo, tá certo? Ele é obrigado a pagar despesas de alimentação e estadia de hospedagem naquele local para os passageiros até que ele consiga resolver o problema e dar seguimento na viagem. Tá certo? Aonde está isso? No nosso código 741. Vamos ler o 741. Vou botar o fim. Artigo 741. Olha o que diz o 741, vamos ler juntos? Diz assim, ó, interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível. Estão lembrados da força maior? Estão lembrados do caso fortuito? Tá? Ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria ou com anuência do passageiro por modalidade diferente. Por exemplo, se você contratou um ônibus leito, ele não pode concluir a viagem no ônibus semi-leito, nem no ônibus pau de arara. Ele tem que ser na mesma categoria. Agora, se ele disser assim, olha, eu não tenho outro ônibus leito, eu só tenho pau de arara. E aí sim, você pode anuir, pode consentir. Vai ter uma diferença aí, né? Vai ter um faz-me rir, uma diferença da passagem. Você pagou uma passagem do leito e vai ir no pau de arara, né? Então vai ter que ter uma diferença da passagem aí. Então, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente. Sua custa. Custa de quem? Do transportador, não é do passageiro. Correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário durante a espera de novo transporte. Tá certo? Enquanto você está esperando o novo transporte, o ônibus deu prego, né? Que acontece muito. O ônibus deu prego. Vou mandar outro ônibus aí para continuar a viagem. Não pode ser no ônibus diferente, tem que ser no ônibus da mesma categoria que você contratou, tá? Você é só obrigado a entrar em outro se você quiser, tá? A não ser que seja um melhor, né? Eu lembro que uma vez eu estava vindo com minha esposa e minha menina de São Paulo, num pau de arara. Pensa naqueles ônibus Itapemirim, velho, aqueles antigos, aquele que é a divisória do motorista para os passageiros, ainda era de vidro, ainda você ficava vendo o motorista lá na frente. Não tinha aquela portinha de abrir, não, era um coletivo mesmo. Nós estávamos vindo um ônibus desse, né? Gente, tinha saco de farinha, saco de compra, de bugiganga, até no teto do ônibus. Você não conseguia ir para o banheiro do ônibus, você não conseguia ir, porque tinha mercadoria no corredor do ônibus. Lotado, uma confusão, um caboclo sentado no outro banco, bêbado, falando besteira, com fedor de cachaça. Mas quando nós chegamos em Brasília, foi o Fábio, em Brasília? Nós chegamos em Brasília, aí disseram assim, o motorista falou assim, rapaz, tem algum passageiro que vai direto para São Luís, que não vai passar para Imperatriz, que esse ônibus vai passar em Imperatriz? Tem alguém que vai direto para São Luís e quer mudar de ônibus? Eu falei, meu amigo, eu já saí correndo na frente, passava correndo já pegando, não sabia nem qual era o ônibus que ia. Né? A nossa filha tinha 2 aninhos ainda. Rapaz, e nós saímos correndo, pegando as malas, os caras nem esperou o cara terminar de falar. Resultado, esse ônibus que vinha direto para São Luís, estava lá em Brasília, era um leito, meu amigo. Sabe aquele leito que você deita a cadeira assim, vem, né? Ou seja, eu não paguei nem um centavo a mais, porque assim, vem, né? Ou seja, eu não paguei nem um centavo a mais, porque foi para melhor. O que ele não pode é fazer para pior. Aí eu peguei e vim para São Luís, né? No leito.
né, totalmente satisfeito. Deixei lá o pessoal lá com a cachaça deles, a farinha deles lá, naquele pau de arara. Então, se for um ônibus melhor, aí ele também não pode cobrar um excesso, porque é responsabilidade dele. Você pagou para ir naquele transporte até o final. Se deu problema por culpa ou não por culpa do transportador, problema dele, tá? Ele pode colocar no melhor, mas também não pode cobrar uma diferença. Eu não paguei nada mais para vir no leito. Agora, o que ele não pode fazer é o pior. Tá? Você está no leito, o cara te coloca no pau de arara desse. Aí não pode. Tudo bem? E o transportador? Às vezes vocês podem estar pensando assim, poxa, eu estava até pensando em colocar uma transportadora para mim, mas pô, só tem direito o transportado, só para o passageiro, né? Para as bagagens, e o transportador não tem direito de nada, ele sempre responde perante tudo. Tem sim, né? O transportador também tem os seus direitos, inclusive o direito à remuneração, a recompensa do bilhete, que é a passagem ou o pagamento das custas do transporte das coisas, certo? E se a pessoa não pagar? Não tem aquele negócio que hoje em dia é muito difícil acontecer. Nenhuma empresa ela te leva para você pagar quando chegar no destino. Você paga a passagem antes, né? Isso por tanto problema que as empresas tiveram. Chegar lá no destino, o cara não queria pagar, já estava lá mesmo, né? Então, hoje em dia, quem faz isso é só o Uber, é só o táxi, né? Porque tu está dentro do carro do cara, qualquer coisa ele te dá uns catinhos de papo e te leva logo para a delegacia. É mais fácil do que no ônibus, né? No coletivo, no avião. Então, hoje, empresa aérea, empresa de ônibus nenhuma faz para você pagar no final. A não ser os ônibus coletivos, né? Que agora, antigamente, até dava para dar o bico. Chegava no local, dava o bico, né? Saía pela porta traseira lá e tal. Aí mudaram, né, para a porta dianteira e colocaram a catraca em cima, não dá. Você tem que entrar e já passar, né? Então nem dá mais para o transporte coletivo. Eu não estou falando que eu fazia isso, viu, gente? Eu estou falando que acontecia isso antigamente, na minha época de menino. Não estou dizendo que eu cometi esse crime, não. Estou dizendo que isso acontecia muito. Então, hoje você tem que entrar e pagar logo a passagem para poder ser transportado. É o normal que todo transportador está fazendo. Mas, se por um acaso você contratou para pagar no destino, quando chegasse no destino, e não quer pagar, o transportado tem alguma garantia? Tem. Ele pode reter a tua bagagem até que você até que você pague o valor da passagem, tá certo? Ele tem direito de retenção sobre a tua bagagem, sobre os objetos do passageiro, como garantia do pagamento ainda não efetivado, ok? Se você estiver lendo Silvio de Salvo Venosa, famoso Venosa, ele diz que essa espécie de apreensão das bagagens do passageiro é uma espécie de penhor legal, tá? Ou melhor, é o contrário, ele diz que não se trata de um penhor legal, mas apenas de um direito pessoal, né, que está colocado ali à disposição da parte contratual, ok? Ou alguns doutrinadores vão dizer que trata de um penhor legal, mas o Venosa é um dos únicos que diz que não, que ele entende que isso não é um penhor legal, não é uma forma de você justificar pela lei a apreensão dos passageiros e fazer um penhor sobre elas, dos objetos do passageiro, mas sim uma garantia ao contrato que você fez com o seu transportador, ok? Isso está previsto aonde? No nosso código, artigo 742. 742. Podem ler o 742, vocês vão ver que ele diz assim, o 742 vai dizer assim: o transportador, uma vez executado o transporte, ele tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiros e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do valor do pagamento da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Tudo bem? Então, gente, o transportador tem esse direito também, e ninguém vai poder questionar se, por um acaso, não for pago a passagem e ele fizer o penhor, né, dos objetos pessoais do passageiro, ok? Às vezes acontece de o passageiro pegar o ônibus no meio do caminho. Não sei se hoje em dia acontece isso ainda. Pouco eu estou viajando de ônibus. Às vezes só quando eu vou para Teresina, eu pego um ônibus de madrugada, tem uma audiência num negócio lá, né? Eu pegava o ônibus de madrugada aqui, amanhecia lá. Para mim era ótimo, porque eu ia dormindo, né? Não ia dirigindo, não ia gastando meu carro. Não me lembro de ter acontecido de estar parando no meio do caminho para pegar passageiro. Antigamente acontecia muito isso, né? No meio da estrada, o cara dava a mão lá e acabou que parava, ele entrava, e aí, quando estava chegando perto do destino, que ele ia emitir o bilhete para ele pagar a passagem, né? Hoje em dia as empresas não fazem mais isso por questão de segurança, mas antigamente acontecia muito, o Código Civil tem essa previsão aí também. Okay?
Vou fazer para vocês algumas considerações, para nós encerrar o contrato de transporte, algumas considerações, vou colocar assim, ó, considerações, computador, considerações sobre contrato de transporte. Algumas considerações. Anotem aí, para que vocês possam fixar alguns detalhes importantes sobre o contrato de transporte. Algumas observações que eu trago assim destacadas. Primeiro, se você vai transportar coisas, né, objetos, não é a bagagem, é objetos, né? Você comprou aí uma caixa de um produto na internet e está vindo para cá. Se você vai transportar coisas, a remuneração é chamada de frete. Já é isso que agora está saindo um monte de coisa aí. A remuneração é chamada de frete. Para o transporte de coisas, o valor que você paga é chamado de frete. Aí você vai pagar o frete? Chamado de frete, tá? Se é transporte de pessoas, o computador está louco, ele está repetindo o que eu escrevi aqui por último. Se é transporte de pessoas, a remuneração é chamada de bilhete de passagem, o bilhete da passagem, certo? Tem essas nuancezinhas aí em relação ao contrato de transporte. Mas, toda coisa, quando você for transportar, obrigatoriamente, ela deve ser caracterizada pela natureza dela. O que é que você está transportando? É o que você vai transportar? Pelo valor, pelo peso e pela quantidade. E o destinatário tem que ser pelo valor, pelo peso e pela quantidade. E o destinatário tem que ser identificado. Então, nenhuma transportadora vai aceitar transportar para você um envelope ou uma caixa sem saber o que tem ali dentro. Não vai. É obrigação, tá? Está lá no artigo 743, é obrigação do transportador saber o que está transportando, sob pena de ele responder criminalmente. Vai que está transportando diamba ali dentro, né? Então, você, quando for fazer, né, o voucher lá de transporte, né, a comanda, como é que é o nome? O romaneio de transporte, vai fazer o romaneio de transporte, já tem ali para você especificar a coisa pela sua natureza, o que é a coisa, é produto natural, é um objeto físico, tal, a natureza, o valor dela, o peso e a quantidade. E para quem que você vai enviar? Tem que estar lá o destinatário também identificado, ok? No momento que você vai transportar uma carga, o transportador ele vai te emitir o que ele chama de conhecimento de frete ou conhecimento de carga, tá? Perdoe eu estar assim desatenta, porque quem mora em sítio, às vezes acontece uma coisa, um barulho ali meio estranho, certo? O transportador emite o conhecimento de frete ou de carga e que vai comprovar, né, o recebimento dessa obrigação, dessa mercadoria e a obrigação de transportá-la. Então, toda vez que você entrega uma mercadoria, por exemplo, eu quero transportar esse bichinho aqui, eu entrego essa mercadoria lá no transportador, ele vai discriminar essa mercadoria aqui pela espécie, né, o que é? É um vidrinho de tinta para recarga de pincel atômico, pincel quadro branco, tá? Qual é a quantidade? Só uma. Qual é o peso? 220 ml, tá? E aí, no momento que ele faz isso, que ele recebe, ele emite esse conhecimento de frete. Então, o que é o conhecimento de frete? É o documento que o transportador comprova que ele recebeu essa mercadoria, ele recebeu o meu vidrinho aqui, né, de bichinho aqui, e está se obrigando a transportar até o destino que eu estou informando, até o destinatário que eu estou informando, tá certo? Então, isso aí é o conhecimento de frete. Vocês vão ouvir falar muito disso quando for transportar mercadoria. Conhecimento de frete, tá? E se ele perder essa mercadoria, como é que você faz para comprovar que você entregou lá? Com o conhecimento de frete, certo? Com o romaneio lá do conhecimento de frete. Ok? O 744, o artigo 744, né, ele traz aí uma exigência de uma possibilidade do transportador exigir, no caso, uma relação das coisas que você está transportando. Hoje em dia isso é mais fácil, porque as notas fiscais, gente, elas já vêm discriminando. Tudo aquilo que você está ali, a nota fiscal vem discriminando. Normalmente, um transportador não vai aceitar transferir transportar uma mercadoria sem nota fiscal, tá? É um risco, a não ser que seja mudança, objetos pessoais, tá? Mas se é uma mercadoria, ele vai exigir a nota fiscal. A nota fiscal é autodiscriminativa, ela vem dizendo lá o peso, a quantidade, a qualidade e tudo, e a quantidade, a relação das coisas que você está
transportando também, tá? 744 vem dizendo exatamente isso daí, tá? O transportador ele pode ser indenizado? Pode. De que forma? Se você prestar informações nesse conhecimento de frete, você presta informações inexatas, você presta informações mentirosas, né? Você presta informações que não correspondem com a realidade, que não correspondem com a mercadoria que você está transportando, e isso vem causar algum prejuízo a outros passageiros ou ao transportador, obrigatoriamente você vai ficar responsabilizado em indenizar, certo? A mercadoria, porque se você declarar que é aquela, ele não vai querer transportar. Né? Brasil, 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 né? Infelizmente acontece isso. O cara tenta enganar o transportador. Não, isso aqui é água que eu estou transportando, e na hora é ácido. Né? E se causar algum prejuízo, tá certo? Por informações inexatas, por informações erradas, né? O transportador também deverá ser indenizado, tá certo? E, lógico, aí o código dá um prazo decadencial para ele entrar com essa ação. Isso está onde? Está no 745. Vocês estão observando que eu estou seguindo os artigos com vocês? Não estou lendo o artigo com vocês, eu estou explicando os artigos, solicitação de vários alunos da turma, entendeu? Então, eu geralmente dava uma aula diferente, né? Eu falava no contexto e citava o artigo. E agora eu estou seguindo aí uma sequência dos artigos, né, atendendo ao reclame aí de vários alunos, certo? Então, leiam aí o 745, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Mas, na verdade, eu não estou só lendo o artigo, eu estou explicando os artigos, dando exemplo para vocês, ok? Diz assim o 745. Em caso de informação inexata, né? Cadê? Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento a que se refere o artigo antecedente, que é aquele conhecimento de frete, tá? Será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de 120 dias a contar daquele ato sob pena de decadência e prescrição. Então, o código ele traz aí o direito do transportador ser indenizado, mas já traz também um prazo decadencial aí, né, de 120 dias. Ele tem que entrar com a ação dentro desse prazo sob pena de ele não ter mais direito de entrar, né, sob pena de decadência ou também aí de prescrição. Tá ok? E por essa declaração que você vai fazer da mercadoria que você está transportando, querendo transportar, pode o transportador se recusar a transportar? Pode, né? Se ele vê que é uma mercadoria que não esteja embalada adequadamente, ou que pode colocar em risco a saúde das pessoas, ou danificar o veículo, danificar os outros bens, né? Ele pode se recusar, sim, tá certo? A transportar aquela mercadoria. Coisas cujas comercialização não sejam permitidas, tá? Ou que não tiver acompanhada de documentação necessária, coisas que podem causar problemas à saúde, ele pode se recusar a transportar conforme está previsto no 746 e 747 também. Certo? Agora, ele não pode colocar uma cláusula de não indenizar. O que o transportador não pode fazer é colocar no teu contrato de transporte que ele não se responsabiliza pelos danos causados à mercadoria transportada. Já não pode colocar uma cláusula antecipada no contrato dizendo, olha, aconteça o que aconteceu, não sou responsável. Lembra aqueles estacionamentos de shopping que diz assim, tinha aquelas plaquinhas que diz assim, não nos responsabilizamos pelos danos causados aos seus veículos. Lembra que isso não tem, pode ter a plaquinha, mas eles vão ser responsabilizados do mesmo jeito? É a mesma coisa. Mesmo que o transportador coloque no contrato de transporte uma cláusula dizendo que não se responsabiliza pelos danos, ele vai ser responsabilizado, tá? A colocação dessa cláusula é completamente inoperante, certo? Isso por quê, gente? Porque o 749 diz que o transportador ele deve tomar todas as cautelas necessárias para manter a coisa transportada e as pessoas também acertada, contratada, ser transportada com todas as cautelas necessárias, né? E entregar essas coisas ou entregar as pessoas no seu destino de forma sem prejuízo nenhum para ele nem para as mercadorias. Ok? Dúvidas? Até aí? O contrato de transporte é bem extenso, né? Bem extenso. Pode acontecer o seguinte, gente. E se o transportador chega no destino e não encontra o destinatário?
o que ele tem que fazer? São diversas opções. Ele pode ligar para o remetente e dizer, olha, não encontrei o transportador. O que eu faço? Levo de volta? O remetente vai ter que pagar a despesa de volta. Certo? Ou ele pode depositar isso no depósito judicial, depósito na cidade. Toda cidade, gente, todo estado, toda capital, ela tem um depósito público, tá? Ou depósitos particulares, tá? Que são cobrados, né? Então, o transportador, ele pode, não encontrando destinatário, ele pode levar coisa para depositar no depósito público, à expensa do remetente. O problema do remetente que não acertou com o destinatário para que o destinatário recebesse, tá certo? Então, se isso acontecer, o remetente vai ter que ser obrigado a pagar as despesas lá do depósito durante todo o tempo que a mercadoria ficou lá, certo? Ou o transportador pode remeter a mercadoria de volta, tá certo? Também às expensas do remetente. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais. 745. Só para nós encerrar aqui o artigo 745. 745. 754, tá? Perdão. Artigo 754. As mercadorias, vou escrever aqui para vocês, para não ter dúvida. Artigo 754. Nós encerrar aqui o contrato de transporte 754 diz assim, ó, as mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que a receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos, tá? Isso aqui é o quê, gente? Eu fiz questão de trazer para vocês. Vocês compram muita coisa pela internet. Nós todos compramos muita coisa pela internet. Hoje o comércio online está bem mais vivo do que até mesmo o comércio físico, tá? Eu mesmo, se eu posso comprar um negócio virtual, eu compro virtual, não compro numa loja física. Achei que eu preciso urgente. Eu vou ver se na loja física tem, tá? Mas a gente é comum comprar coisas pela internet, né? E às vezes chega na nossa casa e nós não conferimos, nós ficamos tão contentes porque aquilo que nós compramos e pagamos ou vamos pagar chegou que nós assinamos tudo que a pessoa entrega para a gente. Aquilo que você assina, aquela lotinha que você assina lá, que a cara destaca um pedacinho que você assinou e te entrega a nota fiscal, aquilo ali é o conhecimento de recebimento. É a duplicata que você está assinando que recebeu a mercadoria e implicitamente está dizendo que aquela mercadoria está em perfeito estado. Então, se você recebe e não confere a mercadoria, tem problema depois, pelo CDC até que você tem uma margem de poder aí reclamar. Mas se você não é consumidor, você não é o destinatário final, você não é o consumidor, você está comprando para revender, é relação civil. Em relação civil, você é obrigado a conferir a mercadoria na hora, sob pena de essa mercadoria ser considerada perfeita, entregue em perfeito estado. É o que está dizendo aí no 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aqueles que a receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver na hora. Devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aqueles que a receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver na hora, sob pena de decadência dos direitos. Tá certo? Eu comprei há pouco tempo, eu comprei aí várias peças para o meu carro, né? Comprei numa loja aí, porque aqui em São Luís não tinha. E foi um capô, um para-choque. Não sei se vocês viram, meu carro ficou muito tempo sem dente, né? Eu bati o para-choque. Eu não, a mulher bateu o para-choque e quebrou, né? E aí não tinha para vender aqui, ficou um tempão sem o para-choque. E aí eu comprei esse para-choque. Aí eu aproveitei e comprei logo uma opção de coisa que estava faltando. Quando a pessoa chegou, o cara chegou já injuriado porque disse que demorou muito para encontrar meu barraco. Você sabe que eu moro escondido no meio da roça. Aí ele demorou muito para encontrar. Chegou aqui, é brabo já. Ele botou as coisas no chão. Onde é que vai botar? Eu falei, aqui na área aqui. Aí o outro já estava lá para ele assinar o conhecimento, né? Aí ele botou no chão, aí eu peguei e fui abrir. Né? Agora um para-choque para abrir, ele vem enrolado num papelão. Depois ele vem enrolado num saco de plástico, aquele saco de plástico bolinho. Aí eu falei, não, senhor, assine logo aqui que a gente está com pressa. Eu falei, negativo, amigo. Eu vou assinar depois que eu conferir a mercadoria. Rapaz, não sei porque a gente demorou mais meia hora para achar isso aqui, tem um monte de entrega para fazer. Eu falei, rapaz, guarda, eu vou conferir a mercadoria. Não, eu não posso esperar. Eu falei, então bote a mercadoria e leve de novo. Eu não assino. Vai botar no carro e leve não. Eu não assino. Não, mas eu tenho que esperar. Eu confiro a mercadoria. Pensa no cabra que ficou chateado comigo. Mas eu vou fazer o quê? Se eu assino que eu recebi, apesar de eu ser o destinatário final, ser consumidor, poderia reclamar depois. E tivesse a mercadoria tivesse quebrado, ele com raiva tivesse quebrado a mercadoria, como é que eu ia questionar depois? Então, se vocês comprarem e receberem, confira a primeira mercadoria, tá certo? Confira a primeira mercadoria, tá? Para que não seja o caso de depois vocês quiserem reclamar
e não poder reclamar, porque o artigo fala, o 754 fala que você tem que apresentar a reclamação na hora, sob pena de decadência do seu direito. Okay? A não ser que esta avaria ela não seja perceptível à primeira vista. Tá? Ou seja um vício oculto. Você não conseguiu perceber só em olhando a mercadoria por fora. Era uma avaria dentro do produto. Aí tudo bem. Aí o parágrafo único desse 754 ele explica exatamente isso. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Então, cuidado, gente. Vocês têm 10 dias para apresentar aí o dano, aí, apresentar a avaria, sob pena de decadência também, não podemos questionar. Tudo bem? Pessoal, aqui nós encerramos o contrato de transporte. Ei, deixa eu conversar com vocês aqui. Nós temos 3 atividades, né? Passei 3 atividades para vocês, civil 3. Eu vou corrigir essas 3 atividades, creio que hoje. Estou com um mandado de segurança para fazer hoje, e mais uma ação trabalhista, uma reclamação que eu estava terminando de fazer aqui. Eu vou terminar de fazer essa reclamação trabalhista e esse mandado de segurança depois do horário da aula, porque durante o horário da aula eu tenho que ficar lá no AVA à disposição de vocês, tá certo? Para responder perguntas. Então, até 11h30 eu vou estar corrigindo essas atividades de vocês. Quem não enviou, envia, caramba. Tem gente me ligando, tem gente indo para coordenação. Ai, já passou o prazo. Aí pergunta lá para o professor Veríssimo se eu posso enviar ainda. Caramba, manda desgrande o negócio. Tá certo? O mundo está se acabando, eu estou lá me lixando para prazo. Tá? Então, manda o negócio. Quem não fez, manda, senão vai ficar sem nota. Porque depois que eu corrigir e lançar no sistema, aí eu não aceito mais ninguém. Tem quase 3 meses que eu passei a atividade. Então, quem não mandar, até eu terminar de lançar a nota no sistema, terminei de lançar, eu vou fechar o sistema. Aí eu não abro mais, aí fica sem nota mesmo. Tá? Então, quem não fez, envia a atividade pelo e-mail, pelo Zap, pelo AVA, pelo YouTube, pelo Instagram, aonde vocês quiserem. Tá? Eu não estou colocando prazo para ninguém. Tá certo? E aí eu vou corrigir essas 3 atividades, vai ser a primeira nota. Tá? E aí eu vou passar uma segunda atividade para nós fazer já a segunda nota. Tá? Para nós fazer a segunda nota. Até o dia 15 de junho eu quero encerrar todo com vocês. Quero estar de férias. Olha só, vamos descansar em casa, todo mundo de férias. Uhul, férias! Eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ir para a faculdade. Eu acho que vou tirar minhas férias lá no Flores. Não aguento mais ficar em casa. Olha, no chat, Dayana, que diz assim, em relação ao artigo 745, sobre o prazo decadencial do transportador para entrar com ação de indenização, caso ele não tenha conhecimento e só obteve esse conhecimento após o prazo, impossível, Ayana. É impossível, né? Porque no 745 você está falando, né? O 745 ele diz assim, ó, aqui no caso aqui, não, então não é o 745, é o 753 você está falando? Você está falando do 753, é isso? É o 754. 745 aí, não é 754 aí no artigo? Eu acho que é o artigo 754, não é 745. É isso ou não? O 754, ó, se é o que você está pensando, é o 754, ele diz assim, ó, as mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aqueles que receber, conferir e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Mas isso aqui não é para o transportador. Deixa eu ver aqui o 745, só um minuto. Ah, tá. Você está falando sobre o caso do prazo de decadência, não é isso? Em caso de informação inexata ou falsa, descrição do documento a que se refere o artigo antecedente, será o transportador indenizado. No caso de indenização do transportador, pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de 120 dias, a contar daquele ato sob pena de decadência. Tá certo? Pensa bem, Ayana, o transportador, ele vai pegar a mercadoria para levar num determinado local. 120 dias, nós temos aí 30, 60, 90, 120. 4 meses. Qual é o transporte que demora mais de 4 meses? É impossível. Né? É impossível demorar mais de 4 meses para ele levar a mercadoria de um lugar para outro. Apesar de que o nosso correio hoje em dia está quase levando esse prazo. Mas é a partir do momento que ele toma conhecimento. Então, 120 dias. Se ele perder esse prazo, eu te digo com toda certeza, automaticamente
ele perdeu o direito, ele não pode mais reclamar de nada, porque é prazo decadencial. Por isso que o código colocou aí explícito que é um prazo decadencial. A decadência, você perde o direito de ação. Você já está estudado prescrição e decadência, né? Na decadência, nem direito mais você tem de questionar, tá? Então, realmente, passou esse prazo, infelizmente, ele não tem nada mais que ele possa fazer, a não ser, assim, contando com a boa vontade do transportador, de quem transportou, de quem entregou a mercadoria para ser transportada, né? O cliente. Então, se o cliente quiser indenizar, bem, se não, ele não pode mais requerer judicialmente a indenização depois desse prazo de 120 dias, tá? Aí você me perguntou assim, mas se ele só teve conhecimento após esse prazo? Aí é complicado, né? Porque como é que ele vai provar que ele só teve conhecimento 4 meses depois? É, é meio difícil, tá? Ele provar aí que ele só teve conhecimento 4 meses depois, tá? O prazo aí, o prazo, não sei se você já observou o 745, ele diz que a partir do momento que acontece o problema, né? Aconteceu o prejuízo, ele tem 120 dias para entrar com a ação. Então, o termo inicial desse prazo decadencial é o dia que aconteceu o prejuízo. Ora, se é o dia que aconteceu o prejuízo, como é que ele não vai tomar conhecimento do prejuízo? Meio estranho, assim, né? Deixa eu ver aqui uma hipótese. Talvez ele pegou a mercadoria, colocou num depósito para entregar e depois, e aí durante lá no depósito, essa mercadoria era um ácido, ela corroeu todas as outras mercadorias que estavam em volta, e ele foi perceber isso só 3 meses depois, 4 meses depois. É assim, meio incongruente, né? Porque teria como ele perceber. Ele passou 4 meses sem entrar no depósito, né? Ele passou 4 meses sem entregar nenhuma daquelas mercadorias. É um prazo, o código já colocou esse prazo aí de 4 dias, né? De 4 meses, exatamente para ser um prazo que não dá para a gente imaginar uma situação de que o transportador não percebeu, né? Até porque o prazo decadencial começa do dia do prejuízo. Então, ele vai ter que ter percebido mesmo, e se não percebeu, aí problema dele, o cara passou 4 meses sem entrar no depósito dele. Problema dele, se ele passou 4 meses sem entrar lá, tá? Perdeu o direito de questionar e de receber essa indenização. Tudo bem? Ele pode entrar com ação alegando falta de conhecimento ou algo do tipo. Como estou te falando, né? Meio difícil. Meio difícil. O cara tem responsabilidade, ele recebe mercadoria e de entregá-la. Para ele deixar no local que vai acontecer algum dano, para ele não ter conhecimento, é meio complicado. E cuidado, gente. Esse dano que causa na mercadoria, não pense que é um vício interno do produto. Porque aí o transportador não tem responsabilidade nenhuma. Você comprou uma televisão e ela veio com, deixa eu ver, uma parte interna da TV. Um chip lá da televisão veio danificado, o transportador não tem nada a ver com isso. A não ser que se prove que foi durante o transporte, teve algum baque, quebrou, tá? Mas isso é uma questão para a empresa que enviou a mercadoria discutir com o transportador. Você, consumidor, não tem nada com isso, tá? Esse dano é um dano da mercadoria mesmo. O cara bateu e quebrou, rachou a tela todinha da televisão, no transporte. Esse dano aí, né, que você tem o prazo lá do CDC de entrar contra o transportador. Mas o que está dizendo o 745 não é esse tipo de dano. É quando a mercadoria causa um prejuízo ao transportador, ele que sofre o prejuízo pela mercadoria, por uma informação inexata, tá? Por uma informação declarada falsa. Por exemplo, quem enviou a mercadoria enviou ácido em vez de suco de laranja. Tá? E esse ácido corroeu a embalagem e danificou o caminhão do transportador todinho. Consumiu o alumínio do caminhão, estragou, danificou as peças, espalhou no motor do caminhão e acabou com o caminhão. Será que o caminhoneiro não vai ver, o transportador não vai ver? Lógico, ele tem que ver. Daquele dia que ele viu que não era suco de laranja, era ácido que está sendo transportado, e isso causou um prejuízo a ele tem 120 dias para entrar com a ação. Então, é uma coisa assim que não dá para a gente imaginar, é que ele não vai ter conhecimento do prejuízo que ele sofreu no momento que ele sofreu esse prejuízo. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Bom dia, eu sei que estou atrasadíssima. Para quê, meu Deus do céu? Atrasada para quê, Alana? Isso, no ponto que o senhor disse da indenização do transportador. Isso, então eu respondi, né? Vanceiro, o que é vanceiro? Minha conexão está instável, agora voltou a conexão. O que é vanceiro? Ah, vanzeiro, das vans, é?
Desculpa, tá? Desculpa, Ayana. É vanzeiro, as vans que fazem transporte. Como é que eles não vão saber de um prejuízo? Se der algum prejuízo, vai saber na hora. Os passageiros que estão lá vão gritar logo na hora: eita, que isso aqui tá, não sei o que, ele vai saber na hora. Ele tem 120 dias para entrar com ação. É um prazo de 4 meses depois, né? Depois de 4 meses, não adianta ninguém reclamar mesmo, porque já passou. Ninguém lembra mais nem de fato. Então, também se aplica aos vanzeiros aí também, tá? Em que fase se expressa também. Eu digo em relação a não ter conhecimento desse direito de indenizar. Ah, tá, que tinha o direito de ser indenizado. Olha, Ayana, agora entendi tua pergunta, tá, pessoal? Ela está dizendo o seguinte: é do cara não ter um conhecimento jurídico, técnico, para saber que ele tem direito, sabe? Mas aí eu remeto vocês ao Direito Civil 1. Nós estudamos a LINDB, estão lembrados da LINDB? E na LINDB, lá no artigo 1º, se eu não me engano, é o primeiro, segundo, é o primeiro artigo da LINDB, diz assim, que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando desconhecimento. Ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando desconhecimento. A mesma coisa, ninguém pode deixar de exercer o direito alegando desconhecimento, tá? Infelizmente, Ayana, vai depender de você, advogada, fazer aí uma carta, assim que você se formar, pegar a tua AB, fazer uma carta e enviar para essas cooperativas de van, dizendo assim, olha, contrate uma advogada, eu como advogada, porque aí vocês vão estar amparados do seu direito, eu vou informar todo o direito que vocês têm, vocês não terão mais prejuízo. Sabe, é um nicho aí para você explorar, tá? Já que você tem conhecimento com esses vanzeiros aí, né? Vai advogar para o sindicato, né, das vans, né? Porque se as pessoas não têm conhecimento, elas devem procurar um advogado para ter ciência do que tem ou não tem direito, ok? Aí, infelizmente, Ariana, mesmo que ele não tenha conhecimento jurídico técnico, por conta do artigo 1º da LINDB, dizer que ninguém pode se excusar de conhecimento para cumprir a lei, também não pode se excusar para ter conhecimento de direito, tá certo? Ele vai perder o direito dele. Tá? A partir do momento que você comunica a ele, nas próximas ele já sabe, aí ele vai entrar com a ação de indenização. Mas não tem como ele ganhar isso aí depois. Tá ok? Eu digo em relação. Então, mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Senão, o vídeo já está com 1h e 14 minutos, vai ficar muito pesado para quem está no interior assistir, tá certo? Às vezes, quem está no interior, não. Aqui na capital, a internet é uma porcaria também, não presta. Certo? Então, vamos lá. Mais alguma pergunta? Se não tem mais perguntas, nós vamos encerrar essa aula aqui. Eu vou lá para o ABA, vou ficar à disposição de vocês para responder as perguntas lá de vocês, pelo chat lá do ABA também.